Glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje nós, por esta celebração da quarta-feira de cinzas, iniciamos um período propício da graça de Deus, que alcança o nosso coração pelo poder da palavra, pelo poder da oração, pelo poder do jejum, pelo poder da caridade, como nos indicou Jesus no Evangelho. Este é o tempo favorável da graça para o Senhor.
O itinerário da Quaresma, que hoje nós iniciamos, vai nos colocar nesta esteira da comunhão com Deus, de voltar o nosso coração a Ele, de rasgarmos os nossos corações na presença dEle, para que de fato Ele nos transforme, e que os exercícios quaresmais da oração, do jejum, da penitência, da caridade, faça de nós pessoas novas, transformadas pelo poder deste Deus, para que de fato na Semana Santa, ao reunirmos nesta igreja, para celebrarmos a vigília pascal, o nosso coração não seja o mesmo de hoje. Que o exercício de acompanharmos Jesus durante a sua paixão, o seu sofrimento, nos ajude também na conversão que cada um de nós necessitamos fazer. E as leituras que acabamos de ouvir possuem uma grande densidade para ensinar a cada um de nós neste caminho que a Quaresma nos pede. Então a palavra Quaresma vem do número 40. O nosso itinerário vai durar 40 dias até chegarmos à Semana Santa. E este itinerário pede de nós um compromisso, uma decisão de vida, um desejo de caminharmos com o Senhor. E foi por isso que o convite que São Paulo nos faz na segunda leitura de hoje é esse: em nome de Cristo nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Vou repetir mais uma vez: em nome de Cristo nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. O caminho da Quaresma é um caminho de reconciliação. E é por isso que o Evangelho de hoje nos coloca 3 práticas para vivermos o que São Paulo nos indicou na segunda leitura. Você poderia perguntar: padre, mas como que de maneira concreta eu posso viver a reconciliação com Deus? Os 3 pontos do Evangelho de hoje: a esmola, a oração e o jejum. Quais são os 3 aspectos que o Evangelho nos coloca para o caminho de reconciliação? Prestar atenção: esmola, oração e jejum. Vamos repetir novamente? Esmola, oração e jejum. Então, neste tempo favorável da graça de Deus, somos convidados à reconciliação com Deus, e a nossa reconciliação passa pelo viés da nossa esmola, da caridade, da oração e do jejum. Então agora nós vamos tomar aí o nosso folheto. Você que está com o seu folheto, vamos aí no Evangelho, no versículo 1. Versículo 1 do Evangelho de hoje. Vamos ler juntos o versículo 1? Ficai atentos, força, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus.
Primeiro convite da palavra de Deus, a prática da justiça. Como que nós vivemos a justiça diante de Deus? Fazendo as obras de penitência que repara o nosso pecado, que repara a nossa falta diante de Deus pelos pecados que cada um de nós cometemos. Então, praticar a justiça consiste em viver a caridade, viver a oração e viver o jejum como o caminho de reparação das nossas faltas e dos nossos pecados diante de Deus. E o caminho que Jesus nos pede para esta reparação, para a vivência da justiça, é o caminho da humildade. Porque Jesus conhece o nosso coração, que muitas vezes é declinado ao pecado, e que faz as coisas querendo o reconhecimento das pessoas e a glória deste mundo. O risco que nós corremos de viver uma fé que não agrada o coração de Deus, porque de repente pode ser uma fé muito mais de fachada, do exterior, do que de fato uma vivência com Cristo na nossa interioridade. E se de fato nós vivemos a justiça de acordo com a palavra, não devemos ficar esperando a recompensa nas pessoas. Não podemos ficar esperando a recompensa nas coisas, mas a nossa recompensa será dada por quem? Pelo nosso Pai que está onde, minha gente? Que está no céu. O caminho que a Quaresma nos propõe, da caridade, da oração e do jejum, não é para a nossa vanglória, não é para o reconhecimento humano, mas é para a glória de Deus, e a recompensa virá de Deus. A palavra de Deus me encanta cada vez que eu tenho a possibilidade de meditá-la, porque ela é sempre atual. Então vamos ver o primeiro elemento que nos pede conversão, como sinal de reparação e justiça diante de Deus. Vamos lá no versículo 2 e no versículo 3 do Evangelho. Vamos ler juntos? Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para ser elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Vamos parar por aqui. Primeira prática, a esmola. Padre, mas essa palavra é muito feia, esmolas. A esmola nos remete à caridade. Então, se você não gosta de usar a palavra esmola, utilize a palavra caridade. O que significa a caridade? A caridade é oferecer um pouco do que eu tenho para o outro. A caridade não significa dar ao outro o que não presta para mim. É muito interessante quando organiza, por exemplo, um bazar. Aí as pessoas dizem assim: ah, padre, lá na minha casa tem muita coisa que não presta, eu vou mandar lá para a sua igreja. Eu sempre digo, se não presta para você, também não presta para a minha igreja. Porque a caridade não consiste em dar o resto que sobra, mas a caridade consiste em partilhar daquilo que eu reconheço, da bondade de Deus que me alcançou. E é necessário que nós coloquemos em prática este ensinamento de Jesus,
Porque hoje a nossa estrutura social e política faz ajuda ao próximo, principalmente aos mais pobres e necessitados, como o show que todo mundo tem que ver, o que é que eu estou dando, para quem que eu estou dando, aonde eu estou fazendo ação. Preparem, porque este ano é ano eleitoral. E vamos ver muitas atitudes dessas, usando o nome da caridade. Mas não é caridade porque tem um interesse próprio, porque tem um interesse particular. E a esmola que o Evangelho nos ensina é a capacidade do coração humano de se comover, como o coração de Deus se comove com as nossas necessidades. Olha como isso é bonito, como isso é profundo, como Deus se comove diante da nossa necessidade e se torna solícito a nós. O cristão, ouvindo a palavra e seguindo a Jesus, também precisa se comover com as realidades que nos circundam e ser generosos com os irmãos mais necessitados. E o próprio Evangelho disse: não façais isso por vanglória, querendo o reconhecimento, mas fazei isso por amor a Deus e por amor ao próximo. Primeiro aspecto do Evangelho de hoje, a caridade como consequência de um coração que é sedento do amor de Deus e que possui essa comunhão com Deus, e estando no Senhor, é solícito também com a necessidade dos nossos irmãos. E hoje nós vivemos na cultura da indiferença, já não sensibilizamos mais com a dor do outro. Eu fico encabulado quando, por exemplo, tem um acidente de trânsito, que para aquele tanto de pessoas lá, para tirar foto, para fazer vídeo, para depois postar no Facebook e ver quantas curtidas vai ter, e não é capaz de sensibilizar com a dor do irmão que está lá esticado no meio da rua. Olha a que ponto nós estamos chegando, já não somos mais sensíveis com a dor do outro, com o padecimento do outro. E o Evangelho nos pede esta atitude de conversão. Não toqueis a trombeta, sinal da vanglória humana, porque quem faz isso são os hipócritas. A palavra hipócrita vem do grego, que significa aquele que encena. Então, um ator poderia ser chamado de hipócrita na cultura grega, porque o hipócrita é aquele que encena. E por que Jesus fala isso? Porque os fariseus, os doutores e mestres da lei, encenavam, faziam a caridade, mas tocavam a trombeta, chamava todo mundo para ver, eles ajudando os pobres para receber a vanglória, o reconhecimento. E Jesus disse que esse tipo de esmola, esse tipo de caridade não é aceito por Deus. Padre, mas qual é o tipo de caridade que agrada o coração de Deus? Agora nós vamos lá para o versículo 3. Olha a indicação que Jesus nos dá para este primeiro aspecto do Evangelho de hoje, a caridade, a esmola. Versículo 3 e o versículo 4. Vamos ler juntos? Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Então, a indicação prática para uma caridade de acordo com a palavra de Deus consiste, em primeiro lugar, no silêncio. Não na sociedade do espetáculo, mas que a sua mão direita
não saiba o que faz a tua mão esquerda. É necessário ter esta descrição, porque a sua caridade precisa ser a atitude do seu coração que está atento à palavra e à vontade de Deus. E se você segue este princípio, qual será a sua recompensa? A recompensa que o teu Pai que está no céu te dará. Qual é o nosso dilema de hoje, minha gente? Nós queremos a recompensa das pessoas. Queremos a glória deste mundo. E o Evangelho disse que a nossa recompensa será de Deus. E pode ser que ela não seja nesta vida, mas será na vida futura, na vida eterna, na vida plena que somente o Senhor pode nos oferecer. Segundo aspecto do Evangelho de hoje, a oração. Por que Jesus coloca a esmola primeiro e a oração em segundo lugar? Porque as nossas boas obras, a caridade que praticamos, vai dizer a que nível está a nossa comunhão com Deus. Então, a caridade prepara o cristão para a vida de oração. São Tiago vai dizer que uma fé sem obras é uma fé morta, é uma fé sem vida. Então, por isso que Jesus coloca, em primeiro lugar, a esmola, a caridade, e depois vem a oração. Então, vamos agora no versículo 5, vermos que indicação Jesus nos dá para a vida de oração. Vamos ler juntos o versículo 5? Quando orastes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Por que eles já receberam a recompensa? Porque eles já foram vistos pelas pessoas. Como que eles faziam oração? Chegava no meio da sinagoga, abria a lei de Moisés e rezava em alta voz. Chegava nas praças públicas, nos horários de oração, e abria a sua garganta e rezava alto a Deus. Jesus os chama de hipócritas. Santa Teresa vai dizer que a oração é o encontro de duas sedes: a sede que Deus tem do homem e a sede que o homem tem de Deus. É o que nos eleva, é o que sacia o nosso coração. Então, de fato, quem deve se interessar pela nossa oração não deve ser as pessoas que estão à nossa volta, mas deve ser o próprio Senhor. Esses que agem assim, como os mestres da lei, como os saduceus, já receberam a sua recompensa. Aí vem a segunda pergunta: Padre, e como deve ser a nossa vida de oração? Vocês estão preparados para ouvir como deve ser a nossa vida de oração? Sim ou não? Então vamos lá agora no versículo 6. Olha como deve ser a nossa oração nesta quaresma. Vamos ler juntos o versículo 6? Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Eu dizia domingo passado, na missa das 10, que a desculpa que legitima o povo de hoje a não ter uma vida de oração se chama tempo.
Ah, padre, eu não tenho tempo para rezar, porque eu trabalho muito, porque a minha vida é muito corrida, porque eu estudo à noite, trabalho durante o dia, ou eu trabalho o dia todo, quando chego em casa tem tanta coisa para fazer. É ou não é a nossa desculpa, o bendito tempo? Não? Sim, infelizmente é assim. Mas eu gosto de dizer que tudo aquilo que é prioridade na vida, nós tiramos tempo. Por mais que você trabalhe, que você tenha a sua família, se de repente você quer passar num concurso público, você não vai tirar tempo para estudar e preparar para o concurso? Vai, porque aquilo é prioridade. Se a sua família é prioridade, por mais que você tenha uma agenda muito cheia, você vai tirar tempo para a sua família, porque a sua família é prioridade. E se de repente nós utilizamos essa desculpa para não rezarmos, para não virmos à igreja, para não termos a comunhão com Deus, significa que as coisas de Deus, que a oração também não é prioridade para nós. Porque tudo aquilo que é prioridade, nós tiramos tempo. Estou vendo aqui várias mães com crianças de colo. Pode ser que vocês trabalhem o dia todo e fiquem contando as horas de voltar para casa para encontrar seus filhos. É ou não é assim? Porque os seus filhos são prioridades. E se são prioridades, vocês almejam aquele tempo de terminar a jornada de trabalho e voltar para casa, porque quer encontrar com a pessoa amada. E a nossa vida de oração é isso. Eu sou do meu amado e ele é meu, o cântico do Apocalipse. Então a nossa vida de oração, ela precisa ser esta nossa disposição interior, de entrar no nosso quarto. Olha como o evangelho é pedagógico. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está oculto. Então, a nossa comunhão com Deus se dá na via da interioridade. Fechar a porta do quarto é barrar tudo aquilo que te impede de rezar todos os dias. Então faça o exame de consciência. Qual é a porta que você precisa fechar, que está aberta e que está te engolindo de manhã, de tarde, de noite, e que te impede de rezar, que te impede de ter uma comunhão com Deus, que te impede de ter uma vida fecunda. E é por isso, minha gente, que o nosso mundo hoje precisa de tantos anestésicos. Porque o homem e a mulher que fazem a opção de caminhar longe do amor de Deus, não terão a alegria de ver o seu coração saciado. E se não tem o coração saciado, vai buscar a segurança, a realização, o prazer onde? Nas coisas deste mundo. Qual é a porta que você precisa fechar para rezar, para se colocar na comunhão com Deus, na esteira de Deus? E o tempo da quaresma é para isso. Para você que põe a mão na sua consciência e diz: padre, eu não estou tendo uma vida de oração. Eis o tempo de conversão. Quaresma é isso. Olha o que o profeta Joel nos disse da primeira leitura: agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Gente do céu, com Deus relatado aqui na Escritura desta forma, não há outra atitude a não ser aquela de ir ao encontro dEle, de rasgar o nosso coração diante do altar do Senhor, diante da sua presença,
voltando-nos para Ele, porque Ele é um Deus compassivo, misericordioso, Ele é um Deus benigno. O que é que nós cantamos no refrão do Salmo de hoje? Vocês lembram? Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Vamos repetir todos juntos o refrão do Salmo? Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Então, os exercícios quaresmais não devem ser feitos por causa da Páscoa. Os exercícios quaresmais devem ser feitos porque nós pecamos. Nós rompemos a comunhão, a relação que temos com este Deus por meio do nosso pecado. Então, é um caminho de purificação. Agora, o versículo 16, terceiro aspecto do evangelho de hoje, o jejum. Vamos ler o versículo 16. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Muito interessante as características que Jesus nos dá do jejum. O que é o jejum? O jejum é quando eu retiro uma refeição principal do meu dia, o almoço ou o jantar. Bom, se nós já temos o hábito, por exemplo, de almoçar todos os dias, o dia que eu faço a opção de realizar o meu jejum, quando vai dando assim por volta de meio-dia, qual é a reação do meu corpo? Vai ficar com fome. E tem corpo que é barulhento, faz bó, né? Aquela barriga roncando de fome, porque todos os dias eu criei o hábito de almoçar naquele horário. Então, o dia que eu não almoço, o meu corpo vai pedir a comida. E aí nós temos duas opções: agir pela razão, que é capaz de conhecer a verdade, ou podemos agir pela emoção, que é desorientada, que é desordenada. Então, se eu estou habituado e me permito ser mais forte do que a minha fome, propus fazer o jejum, mas chegou a hora do almoço, a barriga roncou, eu não dei conta e comi 2 pratos de comida. Agi pela emoção. O corpo pediu e eu cedo. Bom, se a minha razão está bem formada nos princípios da fé, e a minha relação com Cristo é íntima, é interior, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está nos céus. Então, se a minha comunhão com o Senhor é íntima, é estreita, a barriga vai roncar, o corpo vai pedir, mas a minha razão irá dominar a minha emoção. E eu vou dizer: barriguinha, hoje você não vai receber o seu almoço, porque eu estou de jejum. Então eu vou lá, tomo um copo d'água, não é? Rezo, peço a força de Deus. Como o povo de hoje não está habituado ao jejum, às práticas espirituais que os ajudam a dominar a sua vontade, nós formamos uma cultura de um povo desequilibrado. Um dos males, obesidade,
porque eu como, e depois não dou conta mais de parar. Quantos males que envolve a nossa dimensão psíquica. Olha como está hoje os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, as pessoas tristes e abatidas, porque foram cedendo demais à vontade desordenada. E a pedagogia do nosso corpo é belíssima. A razão que conhece a verdade, e a verdade não é uma doutrina, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, a verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a nossa dimensão racional, que conhece a verdade, que é uma pessoa, pode dominar a nossa dimensão emocional. Os nossos afetos e desafetos, que muitas vezes nos escravizam. Então, fazer o jejum, fazer a abstinência na quaresma, de renunciar a alguma coisa que eu gosto de beber e comer, é para me ajudar a dominar as minhas vontades desordenadas. Porque se eu não consigo renunciar um prato de comida, eu não conseguirei renunciar o pecado quando ele bater na porta do meu coração. Por isso que o profeta Joel disse: voltai ao Senhor de todo o seu coração, rasgai o seu coração na presença do Senhor. Hoje, quando a gente vai comer, a primeira coisa que tem que fazer é tirar uma foto, pôr no Facebook, pôr no Instagram, mandar para todo mundo, e depois, quando vai comer, a comida já está fria. Aí reclama da cozinheira, coitada, né? Que a comida não está boa. Então, é necessário. E por que Jesus coloca o jejum depois da oração? Foi a esmola, a oração e o jejum. Então, eu disse que a caridade nos coloca na esteira da comunhão com o Senhor, a oração. E a oração agregada ao jejum se torna uma oração forte. Muitas pessoas chegam e falam assim: padre, mas eu rezo tanto, e nada do que eu estou pedindo acontece. Aí eu pergunto: você faz jejum? Ih, padre, nunca fiz jejum na minha vida. E aí eu reforço: se você quer uma oração forte diante de Deus, você precisa agregar a oração. Qual prática? A prática do jejum. Graças a Deus isso não acontece aqui no Canedo, mas em outros lugares que a gente passa, tem homem que bebe de manhã e de tarde, de noite, de madrugada também. Aí quando chega na época da quaresma, fala assim: vou ficar a quaresma toda sem pôr uma gota de álcool na boca. Mas não vai à igreja, não reza, não participa de nenhuma celebração. Fica doidinho contando os dias lá no calendário e riscando para chegar o sábado de aleluia. Não para celebrar a ressurreição de Jesus, mas para ir para o boteco e encher a cara para tirar o atraso no sábado de aleluia e matar as galinhas da vizinha, não é assim? A prática do coração, a prática quaresmal, precisa nos ajudar a mudar de hábito. Por isso que o caminho do Evangelho é um caminho pedagógico. É um caminho que nos coloca nesta comunhão plena com o Senhor. Voltai ao Senhor de todo o coração, rasgai o seu coração na presença do Senhor. Mas de repente, nós somos mais orientados pela cultura moderna do que pela palavra de Deus. Então este ano, a nossa quaresma precisa ser diferente. Nós precisamos praticar a caridade, a esmola, a oração e o jejum, porque nós seremos beneficiados, não neste mundo, não pelo aplauso das pessoas, porque a maioria delas vão dizer: larga de ser bobo, para que fazer jejum, para que deixar de comer isso na quaresma, come, olha aqui que delícia. Eu gosto muito de Coca-Cola,
E aí, quando eu tomo a decisão de fazer a abstinência da coca, aonde eu chego, o que que me oferece? Coca. E eu falo: sai, Satanás, em nome de Jesus, né? A gente tende a ir nesse calor. A tentação, a vontade desordenada vai dizer: bebe, não bebe só um copo não, bebe a garrafa de 2,5 litros, que agora tem, né? Aquelas garrafonas. Mas a razão, que conhece a verdade, que é uma pessoa, que é Jesus, domina a emoção desordenada. Então, minha gente, vamos abrir o coração. Rasgai o vosso coração na presença do Senhor. Reconciliai-vos com Deus. A nossa reconciliação se dá em 3 aspectos. A reconciliação com o irmão, por meio da prática da esmola. A nossa reconciliação com Deus, que se dá por meio da prática da oração. E a nossa reconciliação consigo mesmo, que se dá por meio da prática do jejum. Olha como isso é bacana. Olha como a obra de Deus é completa. O Evangelho nos fala: devemos reconciliar com Deus. E a reconciliação com Deus passa pelo irmão, passa por nós e passa por Deus. Por isso que as 3 indicações do Evangelho de hoje: a esmola, a segunda, oração, e a terceira, o jejum. A espiritualidade quaresmal nos toma por inteiro, nos pega por completo. Mas para que isso aconteça, eu preciso querer. Então agora, para encerrarmos esta pregação, vamos rezar. Feche a porta do teu quarto e fale com o vosso Pai que está no céu. Então agora você vai fazer esse exercício. Pode deixar seu folheto aí de lado. Feche os seus olhos. Pense nessas realidades que o Evangelho nos provoca hoje. A caridade, a oração e o jejum. Pode ser que você nem jejuou hoje. Pode ser que você não fez nenhuma abstinência. Mas o Senhor quer alcançar o seu coração. Como a primeira leitura nos indicou: rasgai o vosso coração na presença do Senhor. Não tenha medo. Rasgue o seu coração, rasgue a sua vida. Peça a Jesus a graça de viver essa quaresma com intensidade, com radicalidade, porque Ele é um Deus compassivo e benigno. Misericórdia de nós, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, Senhor, porque nos distanciamos da Tua presença. Misericórdia, Senhor, porque quantas vezes não vivemos a vida de oração, não somos sensíveis às dores dos mais pobres e necessitados, somos dominados pela nossa vontade desordenada. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me, Senhor. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Senhor, na Tua presença eu reconheço a minha iniquidade
O meu pecado, Jesus, está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei, Senhor, o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim, Jesus, um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis da vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo, Senhor, a alegria de ser salvo. Confirmai-me com o Espírito generoso diante da tua presença. Abri os meus lábios, ó Senhor, para cantar, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Cantemos, com Jesus tudo pode ser mudado. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Pela força da oração. Mais uma vez, com Jesus. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé. Tenha fé. Acredite. Acredite no poder. No poder de Deus, meu irmão. Mais uma vez, tenha fé. Tenha fé. Acredite no poder de Deus, meu irmão. No poder de Deus, meu irmão. Aqueles que acreditam vão ficar de pé, estender as suas mãos diante da cruz de Jesus. Ele que foi misericordioso. Reze agora diante do Senhor Jesus crucificado. Com Jesus tudo pode ser mudado diante da oração. Senhor Jesus, diante da tua cruz, nós começamos a nossa quaresma rezando, Senhor, porque nós sabemos que tudo pode ser mudado pela força da oração. Vem, Senhor, alcançar com teu sangue precioso tudo aquilo que está desordenado, tudo aquilo que está fora do eixo, tudo aquilo que não alegra o seu coração. E aos pés da tua cruz, Jesus, nós nos entregamos inteiramente a ti, para que de fato a nossa quaresma seja diferente. E nós vamos cantar agora com toda a força do nosso coração este refrão, como quem reza, como quem busca, como quem acredita no poder dessa palavra, como quem está disposto a viver a quaresma de maneira diferente. Cantemos, com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo com Jesus. Com Jesus tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Ele vive, Ele
reina. Ele reina. Ele é Deus. Ele é Deus. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Ele vive. Ele vive. Ele reina. Ele reina. Ele é Deus. Ele é Deus, nosso Senhor. Com Jesus tudo pode ser mudado. Com Jesus tudo pode ser mudado. Pela força. Pela força da oração. Tudo com Jesus. Com Jesus tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Pela força da oração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.